Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bom estarmos mais uma vez juntos, adorando a Deus, louvando teu santo nome. Hebreus capítulo 13, versículo 5, na parte B diz: eu não te deixarei, nem te abandonarei. Diante do cenário que nós estamos vivendo, cenário terrível, mundial, Jesus diz para mim e para você: Ele não vai te deixar. Ele não vai deixar a sua família, Ele não vai deixar os seus filhos. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Você crê nisso? Então vamos adorar a Deus juntos? Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, e Deus cuida de mim. Adore ao Senhor. Não tem direção, eu preciso tomar decisão, pois sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de
Aleluia. Ele cuida de mim, cuida de você. Que bom. A Bíblia diz em Apocalipse que os anjos, os querubins, os serafins, os 24 anciãos estão diante do trono de Deus. Esse trono qual a própria luz de Deus ilumina todo o ambiente. Ele é o sol da justiça. E esses querubins, esses serafins, os anjos, os 24 anciãos estão prostrados diante dele, cantando, declarando: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e que há de vir. Eu te convido agora a convidar esse Deus Santo, essa presença santa, aonde você estiver. Levante as suas mãos e adore. Somente adore. Ele é santo. Ele é santo, 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 santo. Anjos proclamam sua majestade. Prostrado aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu o cantarão, uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá e sobre a terra se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando. Uma canção que se ouvirá, declarando santo. E sua glória descerá e sobre a terra, aleluia, é uma só voz cantando, te entronizando, santo.
Os anjos cantam, aleluia. A noiva canta, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. A igreja canta, amém. A tua noiva canta, amém. A tua igreja canta, amém. A tua noiva canta, amém. A tua igreja canta, amém. E o Brasil canta, amém. E as nações cantam, amém. E as nações cantam, amém. E a igreja dança, amém. E a igreja dança, amém. E ele vem, E a ele tua noiva vem, canta, amém. ele vem, ele vem, Amém. ele vem, ele vem, Vem, ele 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 vem cavalgando sobre os montes, ele vem, ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem, ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. ele vem, ele vem, Seus olhos como chama de fogo, seus pés como um latão reluzente. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem, parabéns, Senhor Jesus, ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. parabéns, Senhor, Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. O céu se abrirá. Jesus voltará em glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes, ele vem. Ele vem
sobre os montes, Ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes, Ele vem. Ele vem cavalgando sobre os montes, Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Jesus, Ele vem. Adore ao Senhor, Ele vem. Quero te convidar agora, aonde você estiver, a dobrar os seus joelhos em adoração a Deus, pela essa presença maravilhosa, pela presença do Senhor. Dobre o seu joelho agora, vamos orar. Vamos orar e adorar ao Senhor. Busque a Deus agora pela sua família. Busque a Deus agora pela sua casa. Busque a Deus agora pela sua célula. Busque a Deus agora por pessoas que estão doentes nos hospitais, morrendo. Busque agora pelo Brasil, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pela igreja do Senhor. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, de adoração. Feche os seus olhos e através dos instrumentos receba, aonde você estiver, a cura do Senhor, a restauração, a unção de Deus. Você que está desviado do Evangelho, receba agora o perdão de Deus e volte como filho pródigo, volte para os braços do Pai. Receba aí a unção do Espírito Santo através dos instrumentos.
Deus te abençoe. Que as misericórdias do Senhor te acompanhem todos os dias da sua vida. Receba essa palavra. E Senhor, receba os nossos louvores. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite. Que Deus possa abençoar a todos que nos acompanham nesse culto, mais um culto online. Desde já eu queria te convidar a compartilhar esse link com amigos, com família. Convide pessoas para participar, para assistir esse culto, para serem abençoadas. Amém? Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de deixar o nosso agradecimento em nome da Connect Solimões, em nome dos pastores, aos irmãos que de tão bom coração têm contribuído com dízimos, com ofertas, com alimentos, nesse momento tão difícil e único, né, que nós vivemos no nosso país. Os irmãos ainda assim conseguem separar um pouco para abençoar o outro, para abençoar essa casa. Então eu queria deixar aqui o agradecimento da Connect Solimões para todos aqueles que têm contribuído com dízimo e oferta. Amém? Eu gostaria de orar por você que é dizimista dessa igreja, que é ofertante, por você também que não tem um emprego, que está em busca desse emprego. Feche seus olhos aí nesse momento. Vamos orar, amém? Pai, nós colocamos em suas mãos nessa noite cada ofertante, cada dizimista dessa casa. Pai, homens e mulheres que têm, ó Deus, sustentado a sua obra, que têm contribuído para o crescimento do reino, para a pregação do evangelho, para a abertura de células, de igrejas, Deus, que tem contribuído, ó Pai, para o sustento de famílias, ó Deus, que precisam de um alimento, que o Senhor, ó Pai, possa guardá-los, possa protegê-los, possa, Deus, abençoá-los. Deus, eu quero orar também por aqueles, ó Deus, que buscam uma porta de emprego, que o Senhor, ó Deus, possa abrir essa porta. Deus, eu oro pelos empresários, ó Deus, dessa igreja, ó Deus, nesse momento tão difícil, ó Deus, que tem passado com o seu negócio, que o Senhor, ó Pai, possa dar sabedoria, estratégias, criatividades, ó Deus, para que eles possam vencer esse momento. Eu queria te agradecer, ó Pai, por cada um que oferta, que dizima nessa casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 11. Nós vamos falar a respeito de Jesus. Nós vamos aprender com Jesus nessa noite a suportar adversidades, a suportar esses momentos que nós temos vivido nos dias de hoje. Amém? João capítulo 11, verso 1, vai dizer o seguinte: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, quando Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Um pouquinho mais para frente, versículo 17, diz o seguinte: ao chegar Jesus, verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia ficava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus:
o seu irmão vai ressuscitar. Marta lhe respondeu: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais um pouquinho para frente, versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E disse-lhe: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei eu que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirai as faixas e deixe-no ir. Versículo 45, atenção, diz o seguinte: muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. E o versículo 46, para encerrar: mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Amém? É um texto muito extenso, muito longo. Depois os irmãos podem ler ali o versículo todo, o capítulo todo ali com calma, com tranquilidade. Eu li alguns versículos para que a gente pudesse ficar contextualizado da história. Em João 11, nós vemos o milagre da ressurreição de Lázaro. Nos deparamos com um ambiente de tristeza, de luto, de dor, de decepção. Um ambiente que é radicalmente transformado por Jesus. De forma semelhante, amados, muitas das vezes em nossas vidas, nós nos deparamos com esses momentos. Há momentos em que tempestades parecem desabar sobre nós. O nosso lar, ele é fuzilado por artilharia pesada. A gente vive perdas, prejuízos, luto. Oramos e nada acontece. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir, só que afundamos mais ainda. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ele ficou doente. As crises, elas podem atingir os crentes. Muitos líderes religiosos têm pregado que crente não fica doente, que crente tem que prosperar, que crente não pode viver na pobreza, que pobreza é coisa do diabo. Muitos líderes religiosos pregam e falam que doença é para aqueles que não têm fé, para aqueles que não rejeitam, que não repreendem. Há momentos em que você, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo sendo conhecido de Jesus, vai enfrentar situações difíceis, queridos. Há momentos em nossas vidas que mesmo nós, sendo filhos de Deus, vamos viver situações adversas, situações amargas. Mais do que isso, com a história de Lázaro, eu aprendo não somente que a crise ela pode chegar até mim, mas a crise ela pode se agravar. Lázaro, ele estava enfermo e Lázaro morreu. Esse texto, ele fala de Jesus, fala da sua amizade, fala da sua onisciência, fala da sua coragem, da sua compaixão, fala do seu poder, fala do seu amor. Esse é o retrato de um Deus que é presente, queridos, de um Deus que mesmo nos momentos em que nós julgamos Ele como ausente, Ele se faz presente. No versículo 3, o texto começa com alguém trazendo o recado até Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. A Bíblia fala que Marta e Maria, elas nada pediram a Jesus, elas apenas informaram: digam a ele que aquele a quem ele ama está doente, está enfermo.
Marta e Maria, elas se concentraram não no amor delas por Jesus, mas no amor de Jesus por Lázaro, aquele quem tu amas. Elas sabiam que Jesus viria, elas sabiam que Jesus, ao ouvirem o seu chamado, ao ouvirem aquele recado, eles se atentariam, o coração deles seria convertido para Lázaro. Elas sabiam que bastava aquele recado para que Jesus mudasse os seus planos para ir ver o seu amigo. Isso era uma coisa óbvia, previsível, porque a família de Betânia, ela era amada por Jesus. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, mas a despeito desse amor, Lázaro ficou doente. A despeito desse amor, Lázaro veio a falecer. Marta e Maria, elas tomam uma decisão correta no momento de dificuldade, no momento de crise. Elas buscam ajuda em Jesus, elas buscam ajuda na base certa, no amor de Jesus por Lázaro. Marta e Maria vão até aquele que poderiam resolver o seu problema, a sua situação. O fato de Jesus nos amar, queridos, o fato de Jesus amar a mim e a você, não nos torna filhos prediletos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, contra mágoas, contra dores. A maioria dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, foram mortos de forma cruel, foram crucificados, foram decapitados, foram açoitados. Jesus, Ele nunca nos prometeu uma certa imunidade, mas Ele prometeu uma vida de permanência. Ele nos prometeu uma vida que seria firmado nele, na palavra dele e na vida dele. A gente acompanha no versículo 6, quando a gente lê do texto, a gente percebe uma suposta demora de Jesus para atender o chamado de Marta e de Maria. Jesus, ao invés de cancelar os seus programas e ir logo até Betânia, Ele manda um recado para Marta e para Maria. Ele diz: olha, essa doença não é para a morte, mas para a vida. Só que o que acontece em seguida, queridos? Lázaro morre. Eu te pergunto, como conciliar o amor com a demora? Como conciliar uma palavra de fé com uma situação que vivemos hoje e agora? Marta e Maria se entristeceram com a morte do irmão. Talvez elas pudessem cavar uma caverna dentro da sua alma. Talvez elas pudessem abrir um poço de questionamentos, de dúvidas. E em meio a tudo isso que Marta, ela fica angustiada. E ela vê a sua fé fraquejar. Ela se esquece de quem é aquele que ela mandou chamar. Ela se esquece quem era Jesus. No versículo 21, Marta, ela lembra que Jesus, ele poderia ter sido. No versículo 24, Marta, ela crê que Jesus seria, ela fala de passado, ela fala de futuro, mas Marta não crê no agora, ela não crê no presente, ela não crê naquilo que Jesus poderia fazer hoje e agora. Ela vacila entre a fé e a lógica. Sabe, querido, talvez essa seja a sua grande angústia no dia de hoje. Você tem orado pelo seu casamento e o vê mais perto da dissolução. Você tem orado pelos seus filhos. Você tem orado pela sua família e eles continuam distantes de Deus. Você tem orado por um emprego, mas essa porta não se abre. Você tem orado por um relacionamento que não se concretiza, que não vai adiante. Você tem orado pela sua célula, mas ainda dentro dela existem pessoas que não conseguem abrir o coração para Deus e deixar que o Senhor opere um milagre na vida delas. Deixa eu te dizer algo, querido. Jesus, Ele sabe a hora certa de agir. Ele age segundo o cronograma dos céus. Jesus, Ele não age segundo a nossa agenda, segundo o nosso crono, segundo o nosso tempo. Ele age no tempo do Pai, não de acordo com a nossa pressa. Quando Ele aparece, Ele chega na hora certa, na hora exata.
Ele trabalha de acordo com a sua vontade. Querido, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Em 1 João 5,14 diz o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ainda mais, Romanos 8, 27 vai dizer o seguinte: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Irmão, confie em Deus, confie que Deus ele está no controle de tudo, creia nessa palavra. Nada sai do controle das mãos de Deus, da vontade de Deus. Olha, Spurgeon ele dizia o seguinte, que fé e obediência fazem parte de um pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele, e aquele que confia em Deus, obedece os seus preceitos e mandamentos. Marta e Maria pensavam que Jesus tinha chegado atrasado, mas ele chegou na hora certa, no tempo oportuno de Deus. Jesus não tem pressa, Ele não chega atrasado, Ele não falha, Ele não é colhido de surpresa. E Jesus não é como você e eu que somos pegos de surpresa com determinadas situações. Ele conhece o fim desde o princípio, Ele conhece o ontem, Ele conhece o amanhã. Jesus é aquele que enxerga o futuro desde o passado, querido. Ele demorou 2 dias porque Ele sabia aquilo que Ele faria. Nada escapa ao seu controle. Aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Ei, ouça algo nessa noite: ressuscitar um morto é algo mais majestoso do que curar o enfermo. Ei, ressuscitar um morto de 4 dias é ainda mais extraordinário do que ressuscitar um morto que acabou de morrer. Os discípulos iriam crer, Marta e Maria seriam consoladas. Ele olha para o futuro. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, querido, para o bem daqueles que amam o Senhor. Jesus, esse Deus, era um homem de coragem. Ele nos amava de uma maneira tão forte, tão poderosa. Ele nos amou, Ele nos ama, que Ele não age por pressão, Ele não age por calendário humano. O texto vai dizer que Jesus ele sai da onde ele estava e ele vai em direção a Betânia. Ele sabia que mais para frente ele seria preso, ele seria morto, ele seria crucificado, mas nada o detém. Ele não levou em conta a vergonha da cruz. Jesus, Ele é aquele que se apresenta no Evangelho de João como o eu sou. Ele é, querido, Ele é aquilo que nós precisamos que Ele seja. Ele diz: eu sou o pão da vida. Só que existem pessoas que não possuem apetite espiritual para experimentar esse alimento. Ele diz: eu sou a porta, mas os homens não querem entrar por ela para possuírem a salvação, a provisão e a libertação. Ele diz: eu sou o bom pastor, mas os homens não querem ouvir a voz dele. Ele diz: eu sou a luz do mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. Ele diz: eu sou a videira, mas os homens não querem ser ramos frutíferos, ramos que produzam frutos. Ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Mas os homens planejaram a sua morte e o levaram até a cruz por causa do pecado, por causa dos nossos pecados. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que se identifica com a nossa dor. Esse é um Deus que olha para nós, esse é um Deus que vive junto com a gente, amado. Esse é o Deus que está aí na sua casa. É um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós, mas nós precisamos nos permitir ser cuidados por Ele.
Jesus é o Deus que está conosco no sofrimento, é aquele que chora junto com a gente, Ele é o Deus que nos vê, é o Deus que nos ouve, é o Deus que sente, é o Deus que intervém ao nosso favor. Sabe, querido, Ele esteve aqui nessa terra. Jesus, Ele sabe o que é a dor da solidão. Nas horas mais difíceis da sua vida aqui nessa terra, Ele estava sozinho. No Getsêmani, Ele foi deixado só. Na cruz, Ele foi só, todos o deixaram, todos o abandonaram. Jesus, Ele sabe o que é a dor da perseguição. Ele foi perseguido pelo diabo, pelos fariseus, pelos escribas. Jesus, Ele sabe o que é a dor da traição. Ele foi traído pela mesma multidão que o aplaudiu. Ele foi traído por Judas, seu discípulo, seu amigo. Ele foi negado por Pedro, seu apóstolo. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, amado. Ele foi preso, ele foi espancado, cuspido, rasgado, pregado numa cruz. Jesus sabe o que é a dor de uma enfermidade. A palavra fala que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E por último, Ele sabe o que é a dor da morte. Ele mergulhou a sua alma na morte, para matar a morte com a sua morte. Ele fez isso para tirar o agrião da morte com a sua ressurreição. Ele se solidariza com a sua dor. Ele chora com você. Ele tem compaixão de você. Ele se sensibiliza com o seu sofrimento, com os seus traumas. Ele é um Deus apaixonado, querido. Ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus que age. A gente vê agora Jesus, Ele de frente de um túmulo, de uma pedra, de um morto. Então Ele lança uma palavra sobre aquele túmulo, sobre aquele morto, sobre aquela pedra. Entenda algo, Lázaro, ele estava morto há 4 dias. Ele estava morto, sem vida, gelado, sem calor, sepultado, preso entre 4 paredes, já cheirava mal, estava em estado de decomposição, atado, preso, imobilizado. Talvez Marta, ela vacila na sua fé, e ela diz, olha, agora não adianta mais, ele já cheira mal, é caso perdido. Ei, quantas áreas da sua vida está cheirando mal, querido? Quantos de nós nos sentimos presos, atados e imobilizados? Quantos dos nossos nós já declaramos como um caso perdido, seja por imaturidade espiritual, seja por conta de uma doença, seja por conta de um vício? Jesus, Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz, se creres verás a glória de Deus, amado, é crer para ver. Jesus, Ele se apresenta como a resposta, como a solução. E o que eu acho mais interessante nesse texto, é que Jesus, Ele não exclui a participação humana em face da sua intervenção divina. Tudo que Jesus, Ele ensinou, tudo que Ele fez foi para a glória de Deus. Foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele não exclui a participação do homem. Ele não exclui a participação das pessoas. Ele disse, tirai a pedra. Ele diz, remove a pedra, desatai-o, deixa ele ir. A onipotência divina não anula a responsabilidade humana. Jesus, Ele fez o impossível, mas aquilo que era possível os homens que ali estavam deveriam fazer. A ordem foi para a morte, Lázaro sai para fora, a morte obedece. Jesus, Ele é especialista em causas perdidas, amados. E o chamado de Jesus para nós nessa noite é esse, que nós nos coloquemos de pé, que nós nos levantemos, mesmo em meio às dificuldades. Olha, tirar a pedra exige de nós grande esforço,
O chamado de Jesus é para removermos as pedras que nos impedem de viver uma vida para Ele. Ele nos convoca a removermos as pedras do medo, do pecado, da frieza espiritual, para vivermos uma vida de intimidade com Ele. Ele nos convida a removermos as pedras impostas pela nossa sociedade, que causam divisões, ódio, vingança, corrupção. O chamado de Jesus é para levarmos a vida à nossa cidade através dele. O chamado dele é para que as nossas vidas transformem a sociedade que estamos inseridos. Tudo que ele fez, amado, foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque a glória do Pai era o seu maior projeto de vida. Ele veio revelar ao Pai. Ele veio se mostrar, ele veio mostrar como é o coração de Deus, através da vida dele. E ele nunca fugiu desse ideal, e é isso que ele espera de nós, que nós demonstremos, através das nossas vidas, a vontade do Pai. A morte de Lázaro era uma oportunidade para que o Pai fosse glorificado. A coisa mais importante na nossa vida não é sermos poupados dos problemas, não é sermos poupados das crises, das adversidades, mas é glorificarmos a Deus em tudo o que fazemos. Quando nós somos confrontados pela doença, com o desapontamento, com a demora, ou até mesmo com a morte, nosso único encorajamento é saber que vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Salmo 50, versículo 15 diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, e eu livrarei, e tu me glorificarás. Tudo aquilo que ele fez foi para que o nome do Pai fosse glorificado. Uma das coisas mais consoladoras da Escritura é a verdade sobre a soberania de Deus. Você pode perder o controle, mas Deus jamais perde o controle da tua vida. Lázaro pode morrer, Lázaro pode ser sepultado, Lázaro pode se decompor no túmulo, mas Jesus não perdeu o controle. Aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Aquele milagre, ele não era um fim em si mesmo, ele tinha um propósito. Jesus tinha um propósito no milagre da ressurreição de Lázaro. Os milagres de Cristo sempre tiveram um propósito pedagógico de revelar verdades espirituais. Quer ver uma coisa? Quando ele multiplicou os pães, querido, ele queria ensinar que ele era o pão da vida. Quando ele curou o cego de nascença, ele queria nos ensinar que ele era a luz do mundo. Quando ele ressuscita Lázaro, ele queria nos ensinar que ele é a ressurreição e a vida. Jesus tinha um propósito de fortalecer a fé dos seus discípulos. Jesus tinha um propósito de que Marta cresce antes de ver a glória de Deus. Jesus, ele tinha um propósito de despertar a fé salvadora nos judeus que estavam presentes junto ao túmulo de Lázaro. Jesus, ele tinha um propósito de proclamar que uma vida futura só pode ser alcançada pela fé nele, e que a morte não tem a última palavra para aqueles que nele creem, para aqueles que nele acreditam, para aqueles que nele entregam a sua vida. Ah, querido, eu quero te convidar nessa noite para que você esteja enraizado nessa verdade, para que você esteja enraizado nessa palavra, para que você esteja enraizado em Jesus. Tantas e tantas pessoas nos dias de hoje têm criado raízes em estruturas erradas, em estruturas frágeis. Eu quero te convidar a enraizar a sua fé nele, nesse tempo de dor, mas acima de tudo, nesse tempo de superação. Aquilo que nos mantém de pé são as nossas raízes. Raiz é aquilo que sustenta
Olha, uma árvore, ela não cai quando ela possui uma raiz profunda, uma raiz forte, uma raiz firme. Raiz, ela não é tão somente aquilo que sustenta, mas é também aquilo que alimenta, aquilo que traz nutrientes, aquilo que é necessário para o crescimento, para a frutificação. Dessa forma, a árvore, ela pode passar por diversas estações e se manter saudável. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, querido? Aonde você está enraizado. Porque quando você está enraizado em Jesus, nessa palavra, não importa a estação que você está vivendo, seja pandemia, seja crise financeira, seja qualquer tipo de dificuldade, ainda assim é possível se manter saudável, porque a sua raiz é profunda, a sua raiz é forte, é firme. Aonde você tem enraizado a tua vida, querido? Onde estão as suas raízes? A sua vida, ela tem buscado sustentação e nutrientes aonde? Existem pessoas que buscam sustentação e nutrientes em relacionamentos, em trabalho, em emprego, mas todas essas coisas são passageiras. Para que nós tenhamos a nossa vida enraizada em Jesus, enraizada naquilo que é firme, naquilo que é fiel, naquilo que é verdadeiro. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, e é onde nós devemos enraizar a nossa fé. Sabe, querido, esse é um tempo de nós enraizarmos a nossa vida na palavra de Deus. Esse é o tempo de enraizarmos a nossa vida no Senhor Jesus. É tempo de fazermos aquilo que a palavra nos diz para fazer. É tempo de anunciarmos aquilo que a Bíblia diz. É tempo de nós sermos aquilo que a palavra de Deus nos convida a ser. É tempo de buscarmos ser aquilo que Deus nos chamou para sermos. É tempo de buscarmos a nossa referência, a nossa identidade, para que nós possamos ser a resposta a qual Deus nos comissionou a sermos. Sabe, eu queria concluir dizendo que talvez você esteja hoje passando por um momento de aflição, assim como Lázaro, assim como Marta e assim como Maria. Talvez alguém enfermo na sua casa. Talvez você tenha orado pela cura. Você vê seu ente querido piorando. Talvez você espera a intervenção de Jesus e ele parece estar atrasado. Saiba de uma coisa, querido. Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele nunca se atrasa. Ele não é apenas um Deus que fez e fará. Ele é o Deus que faz ainda hoje. Ele chora com você, ele se importa com você. Ele faz o impossível para você. Para te socorrer, querido, ele deu a sua própria vida. Ele se doou na cruz. Para levantar Lázaro da sepultura, ele enfrentou a prisão e a morte. Para nos salvar, ele desceu ao Hades, foi preso, condenado e pregado numa cruz. Ainda que o seu problema, amado, seja insolúvel, ainda que o seu Lázaro esteja sepultado há 4 dias, eu quero te convidar a crer, porque se você crer, a Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. O convite de Jesus é para que nós crermos, é para que nós creiamos nele, é para que nós tenhamos fé nele. O convite de Jesus é que nesse tempo de dificuldade, de crise, nós mantenhamos a nossa fé inabalável na raiz que é Ele, na palavra dEle. O convite de Jesus, querido, para você nessa noite, é para que você deposite nele a sua fé e esperança. Diante do texto exposto, eu quero terminar com 2 versículos, vou ler novamente. Versículo 45, que pode revelar quem nós somos, diante daquilo que ouvimos, diante da palavra de Deus que é exposta. O versículo 45, ele vai dizer que muitos judeus creram nele. Diz o seguinte: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera,
creram nele. O texto diz que muitos daqueles que ali estavam, vendo Jesus ressuscitar aquele morto, acreditaram que ele era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e ali entregaram a sua vida, para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Só que o versículo 46 vai revelar homens e mulheres que ali estavam presentes, que o rejeitaram. Diz o seguinte: mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus havia feito. Eles presenciaram o milagre, assistiram o milagre, eles viram Jesus realizar algo extraordinário e ainda assim não foram capazes de crer nele. A pergunta que eu te faço nessa noite é essa: qual seria a sua reação? Você pertence a qual grupo? Ao grupo daqueles que creem em Jesus, ou ao grupo daqueles que rejeitaram ao Senhor? Eu te convido a fazer uma escolha nessa noite. Eu te convido a escolher Jesus. Eu te convido a entregar a sua vida a Ele. Eu te convido a entregar os seus medos, a sua ansiedade a Ele. Olha, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos trarei alívio. E eu vos darei alívio. Amado, nesse tempo de crise, eu te convido a viver em Cristo. Eu te convido a viver enraizado nele. Uma fé genuína, uma fé verdadeira. Porque através dessa fé, a tua vida pode ser transformada, a tua família pode ser transformada, o teu lar, ele vai se transformar num lar de paz, num lar de amor, num lar onde a presença dele habita de forma constante. Escolha Jesus nessa noite. Amém? Te convido a fechar os seus olhos nesse instante. Permita-me orar por você. Pai, essa é a palavra que nós compartilhamos nesse momento. Deus, que o Senhor, Pai, possa nos trazer graça, nos trazer misericórdia, Deus. Que essa palavra, Deus, ela possa criar raízes em nossas vidas. Deus, que nós possamos aprender com o Senhor como lidar em dias difíceis, em dias de dificuldade, que nós possamos aprender com esse texto a esperar no Senhor, a crer no Senhor, a acreditar que a nossa esperança vem do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, fortaleça as nossas raízes. Deus, que o Senhor possa visitar cada lar nessa noite, onde há um enfermo, onde habita uma pessoa, Deus, com enfermidade. Nós cremos que o Senhor ainda é o mesmo, o Deus de ontem, o Deus de amanhã é o Deus de hoje. Deus, nós ministramos cura sobre os enfermos, nós ministramos, ó Pai, cura sobre as pessoas que estão nos leitos de hospital. Deus, nós ministramos cura sobre aqueles, ó Pai, que precisam de vida. Pai, nós cremos que o Senhor ainda é o mesmo Deus que tocou na vida de Lázaro, ainda tem poder hoje para tocar na vida daqueles que estão enfermos. Pai, a nossa oração nessa noite é para que o Senhor traga vida àquele que está frio espiritualmente. Quantas e quantas pessoas nesse tempo, ó Pai, distantes da tua casa, têm tido a sua fé esfriada. Deus, visita ele nessa noite, toca ele com o teu Espírito Santo, ativa essa fé, ativa o teu Espírito Santo na vida do teu filho. Deus, que o teu Espírito Santo possa acender a chama e que ele possa brilhar, ó Deus, que ele possa ser incendiado pela presença do Senhor. Deus, eu oro para que em cada casa, em cada lar, para que em cada família, a presença do Senhor seja habitada, esteja habitante constantemente. Essa é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém, amém e amém. Amado, que você possa ter recebido essa palavra, que essa palavra ela possa ter sido uma palavra de motivação, de ânimo, que você possa acordar amanhã com o teu ânimo renovado,
porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele não terminou, ele vai aperfeiçoá-la. Nós cremos que o nosso Deus, ele tem o controle de tudo está nas mãos do Senhor. Compartilha essa boa nova com seus amigos, com a sua família, com seus colegas de trabalho. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Deus te abençoe.